Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos no 18º capítulo do Apocalipse de Jesus. Nesse episódio é interessante porque Jesus, após fazer as grandes descrições cósmicas, ele começa a entrar num processo de instrução, nos falando com parábolas a respeito de comportamentos, atitudes. Vamos entrar numa fase bem interessante. Então já daremos início. Ok, gente, então no 17º episódio nós vimos o final na segunda morte, né? O fim de um grande ciclo cósmico do propósito da divindade Yahvé Elohim Adonai. Então vamos retomar um pouquinho, sempre os pontos importantes, né? Consciência hebraica. Inclusive nós agora temos um vídeo no canal do YouTube de apresentação do Consciência Hebraica. Se você não tem uma noção do que é o movimento e quer saber um pouquinho mais, é só entrar na página inicial do canal que nós temos um vídeo de apresentação. Enfim, nós procuramos olhar novamente os textos do Gênesis ao Apocalipse, mas com o olhar da essência hebraica, da consciência hebraica. Esse é o nosso ponto. Nós vimos que houve muitas influências de um esoterismo judaico e do helenismo, de influências greco-romanas e de muito misticismo na visão das escrituras. E há uma mente puramente hebraica, característica do povo de Israel. Então nós procuramos olhar as escrituras com este olhar. A grande chave é Gênesis 1, 26, dentre muitas passagens que descrevem o propósito da divindade. Ou seja, ela quer gerar um ser à sua imagem e semelhança, e tudo no cosmos, tudo na vida, tudo no universo e na criação pulsam nesta direção. E vimos no Apocalipse de Jesus grandes fases, né? Como aqui estamos atualmente, livre anúncio do Evangelho, depois a humanidade passando por uma apatia, um desânimo, depois uma fase de perseguição chamada tribulação, em seguida a grande tribulação com os personagens besta, anticristo e duas testemunhas, a morte da igreja, com isso o sal da terra é retirado e é a chave para o universo entrar em colapso e haver a descriação de 15 bilhões de anos-luz de matéria. Grande lagar, o grande dia da ressurreição dos mortos, todos os homens que exerceram arbítrio e vida consciente surgem. E a partir de então, a vinda, a parousia de Jesus, já não aqui no universo de tempo, e o arrebatamento. Milênio dos crísticos, milênio dos anticrísticos, e por fim o verbo faz mais uma subida e o abismo inteiro vira lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bodas do Cordeiro, grande festa de realização, travessia do Rio Jordão para dimensão atemporal integral, e o Cordeiro guia os seus rebanhos à fonte da água da vida. Então, nós estamos num ponto interessante dos textos e eu queria dar o início procurando aqui no nosso texto agora do Word que nós temos usado. Vamos encontrar o nosso... Só um instante. Batalha do Armagedon, 18º encontro. Nós vamos... Ok. Vamos aí apresentar o nosso texto. Exatamente. Deixa eu verificar aqui no nosso chat se tem alguma novidade. Tudo certinho? Tudo bem? Então vamos adiante. Nós tínhamos visto aqui no 17º encontro, né? Estávamos no texto de Mateus e agora vamos continuar em Mateus 24. Só que não voltando ao Apocalipse, mas dando continuidade em Mateus, ok? Maravilha. Então Jesus faz o seguinte estímulo: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor,
pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento. Então nós temos uma parábola, né? Uma figura de ilustração. Há um servo fiel e prudente, um senhor dono de tudo, e serviçais. Vamos verificar a aplicação disto. Para o tempo dar-lhes o sustento. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração: meu senhor tarda em vir. Olha, eu queria novamente chamar a atenção de todos vocês nesta frase, né? Meu senhor tarda em vir. Este é mais um texto que fala a respeito daquele período de apatia, ou seja, o cristianismo, regra geral, fala tanto na vinda de Jesus, tanto que está às portas, tanto que está para vir, que vai chegar uma hora que haverá um desânimo. Ou seja, as pessoas falam, olha, falam desse negócio da vinda, do final, isso tudo é fantasia, mito. Vocês percebem que nessa parábola, o ponto que Jesus destaca para atitudes malignas é a falta de esperança lá. Meu Senhor tarda em vir. Ou seja, isso é o que nós falamos da fase de apatia e depois perseguição. Está exatamente neste conceito, né? E começar a espancar os seus servos, seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e numa hora em que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então eu pergunto para você o seguinte: quais são as partes principais dessa parábola, né? Nós temos aqui, o servo fiel e prudente, né? Então, servo fiel e prudente. Eu queria que você fosse fazendo a relação entre símbolo e simbolizado, né? Qual é o símbolo e o simbolizado para servo fiel e prudente, né? Depois, o Senhor porá sobre os serviçais. O que são os serviçais? Você pode já escrever aí, você está com papel e caneta, não? Pode fazer uma correlação entre serviçais para dar-lhes o sustento. Quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade, porá sobre os seus bens, né? Então, o que são esse pôr sobre os bens? O que você compreende que é o símbolo aí? E aí tem o contrário, né? O servo mau, e começa a espancar. E aqui fala bem claramente, né? Dia não esperado. Então nós temos aqui os símbolos, né? Eu gostaria que você fizesse uma relação. Então, muita gente, quando ouve esses símbolos, eles consideram assim, que essa parábola é para os pastores, é para as pessoas que têm autoridade sobre os outros, né? Mas eu queria te dar uma nova visão a respeito disso. O servo fiel e prudente, evidentemente, né, é o ser humano que quer chegar a filho de Deus, quer se realizar a imagem e a semelhança de Deus, né? Os serviçais, nós poderíamos dar um outro sentido, diferente do sentido usual, que seria um pastor cuidando de uma igreja. Que tal se nós colocássemos os serviçais como as tuas faculdades ou potencialidades físico, mental, emocional, mental e essencial, né? Ou seja, as 4 faculdades. Você não acha que fica legal? Os teus servos serem as faculdades que te foram dadas para você administrar, né? Então, se você lê a parábola dessa perspectiva, tem uma grande mudança. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais? Como é que nós leríamos isso?
a pessoa que foi entregue a vida para ela, foi entregue o poder da consciência, foi entregue o poder do arbítrio, foi entregue as capacidades humanas, e ela tem que administrar essas capacidades humanas, olhando para tudo isso, vendo verdadeiramente quem é que a quem ela serve, né? Se é o seu próprio interesse, se é um sentido maior, se é um sentido transcendente, né? Então, dar o sustento, o que significa? Alimentar o sistema humano com material de qualidade, que vai garantir a formação de filho de Deus. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar assim fazendo. Então, a pessoa está, nesta qualidade, pela graça, adquirindo a condição de filho de Deus. Agora, quando ele diz aqui, pôr sobre os bens, né? Então, os bens é a qualidade de filho de Deus, né? Ou seja, a qualidade de filhos de Deus. Então, isso é pôr sobre os seus bens. E é interessante nós vermos aqui, ó, que na segunda parte fala do servo mau, né? Que não administrou bem os seus serviçais, ou seja, não usou o seu corpo, não usou as suas emoções, sentimentos e desejos, não usou a sua mente, pensamentos, concepção do mundo, a maneira de ver as coisas, e não usou a sua essência, sua qualidade essencial, espiritual, potencialidade, que nós sabemos o que é responsável, né? É responsável pela consciência, pelo arbítrio, pela vontade e pelo amor, né? São as 4 potencialidades da nossa vida físico, emocional, mental e espiritual. Então, essas qualidades que são fundamentais é que dão o processo de chegar a filho de Deus. Ok? Fica bom assim para essa visão, olha? Então, agora o servo mau não cuida bem das suas 4 potencialidades, né? Começa a usar tudo isso muito mal e virá o dia em que não espera, né? O dia não esperado, gente, nós já falamos, é o dia da morte. Quem que espera aí a sua morte? Quem que sabe o dia que vai morrer? Tem alguém aí que sabe, não? Então nós vemos que esse dia é o dia da morte. Então, se a pessoa falhar, né, haverá choro e ranger de dentes, ou seja, a pessoa entra na segunda morte, entra num estado de consciência tenebroso, pela falha da qualidade de filho de Deus. Ok, gente? Ficou claro aí? Deu para entender desse jeito? É uma aplicação diferente de nós vermos aqui. Muitos interpretam que esses servo fiel, né, servo fiel e prudente, representam os pastores das igrejas, né? Então, nós podemos dar essa visão diferenciada, mais interessante. Ok? Maravilha. Então, dando continuidade aqui ao texto, né? Passamos para o Mateus 25, onde ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Olha, ele agora começa com as suas parábolas incríveis, né? Maravilhosas, impressionantes. Então, a primeira coisa aqui importante, que eu acho que assim, infelizmente, é muito mal compreendido, né? Eu vou te dar a primeira grande dica para parábolas, né? O que acontece? Por que há tanta dificuldade em se compreender as parábolas de Jesus? Você pode ver que toda a parábola dele, ele inicia com essa frase: o reino dos céus é semelhante, né? Agora, o que é o reino dos céus? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. Então, se nós formos pegar aqui, né, o gráfico da criação, vai ficar bem claro o que é o que nós poderíamos entender como esta visão. Olha, vou passar aqui para vocês o gráfico da criação. Deixa eu ajustar ele aqui na tela.
e vai ficar bem legal para a gente entender. Olha aqui. Então, o que é o reino dos céus? Observe bem aqui no nosso gráfico, né? O reino dos céus é todo este processo desde o céu, ou seja, a partir do Rio Jordão, porque do Rio Jordão para cima é o atemporal, não tem antes, nem durante, nem depois. Mas o processo da descida do Rio Jordão, criação do abismo, criação do universo, plano mineral, vegetal, animal e hominal, formação do ser humano, e depois descriação, subida do verbo, dia da ressurreição dos mortos, milênio, ou seja, o reino dos céus é todo esse propósito, esse processo grandiosíssimo, né, maravilhoso, que se chama de reino dos céus. Então, voltando aqui, agora que você entendeu melhor o que é este domínio celestial, porque reino é domínio, né? E celeste é domínio celestial, ou seja, o domínio das forças, dos Elohim, da potencialidade máxima do Criador, formando os filhos de Deus, dando a eles essa qualidade. Então aqui, reino dos céus, todo o domínio de ação de Deus, da divindade, em seu propósito em gerar filhos. Cada parábola trata de uma parte desse grande processo. A primeira pergunta que você tem que fazer quando você lê uma parábola é assim, em que parte ela está situando do processo todo? Então é necessário que você tenha uma visão do propósito todo. Criação do abismo, criação do universo, formação dos planos, surgimento do homem e depois desenvolvimento, Messias, até o final. Então, para você quando pegar uma parábola, poder dizer de que parte essa parábola está tratando, né? Então, quando ele diz assim, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, a primeira pergunta é, por que o número 10? Né? Então, nós já sabemos, né? O número 10 é o número do homem, do ser humano, da mulher, formado à imagem e semelhança de Deus. Então, olha, ele está tratando na parábola dos filhos de Deus. É uma parábola que vai falar da formação especificamente desses filhos, né? E por que ele chama de virgens? Então, se são 10 virgens, será que essa parábola é para fora da igreja de Cristo ou dos discípulos ou é para dentro? Então, isso é muito importante você entender. Ele aqui não está falando, em outras parábolas, ele trata das pessoas de fora da igreja, de fora dos discípulos. Esta é uma parábola para nós, aqueles que já receberam a Cristo, passaram pelas águas, se batizaram, experimentam a comunhão do pão e do vinho, tomam a ceia, né? Aquele momento místico onde nós nos tornamos um com Cristo. Então, esta parábola não é para os de fora, é para os de dentro, né? Para estes homens e mulheres que já estão em processo. Então, 10 trata do homem formado à imagem e semelhança de Deus. Virgem, ele não está falando para aqueles que estão nessa formação e que ainda estão fora da igreja, mas só para os que estão dentro. Aí ele fala, tomando as suas lâmpadas, né? Então, vamos ver aqui no nosso texto. Ó, aqui tem 10, número do ser humano formado à imagem e semelhança, né? Virgens. Esta parábola não é para os de fora, apenas para os discípulos de Jesus. E lâmpadas. Né? A lâmpada é o lugar onde se guarda o óleo. Né? Aliás, se você ainda não entrou no nosso grupo do Instagram, eu recomendo que você entre. Né? A gente tem aí ó, o grupo do YouTube, você deve se inscrever lá no grupo do YouTube, convidar amigos para conhecer o canal. E entre no grupo do Telegram, porque os nossos materiais vão ser sempre colocados no grupo do Telegram. Até o WhatsApp em breve a gente deve ir desativando, porque o Telegram é muito melhor para tudo que a gente pretende fazer. Então, se você ainda não tem, instale o Telegram no teu celular e na busca você procura Consciência Hebraica. Entre no grupo, esse texto de Word a gente vai sempre estar colocando lá, ok? Então, voltando para o nosso texto, aqui, virgens. Então,
pessoal de dentro. Lâmpada é o lugar que se guarda o óleo para a luz, né? Então, o nosso corpo, no sentido físico, emocional, mental, e mais profundamente no sentido do nosso invólucro, do nosso espírito, da nossa essência, é a lâmpada onde o óleo é colocado, né? Aqui entra uma parte assim um pouco difícil, que a gente ainda vai em outros estudos falar, que é a questão da corporeidade, né? Todos os seres, para existirem, precisam de corpo. Então você tem uma rocha, por exemplo, um diamante, tem um corpo, né? Quando você acha o diamante, o que está fora não é diamante, você distingue bem o que é a pedra, né? Quando você vai para uma planta tem um corpo, ela tem funções próprias dentro daquele espaço em que ela utiliza as suas funções e exerce a sua individualidade, vamos dizer assim, né? Se você for ver o animal, tem um corpo. Então, tem toda uma estrutura funcional que dá àquele animal uma característica. E o ser humano tem um corpo, né? Se nós formos ver, o único ser que não tem corpo, porque na verdade o corpo dele é o próprio ser infinito, é Deus. Ele é a essência que forma dele, o corpo dele é infinito. Mas só há um corpo infinito. Não há dois corpos infinitos, não há possível. Então, por exemplo, Jesus, há uma confusão aí feita dentro do cristianismo, querendo dizer que Jesus é igual a Deus. Por quê? Porque há uma visão antropomórfica de Deus, que Deus tem um corpo, mas Deus é espírito, Deus não é corpo. E nós teremos uma corporeidade espiritual. Deus é um ser sem corpo, ele é o infinito. Então, esta lâmpada que a parábola está descrevendo é este corpo que vai receber o óleo, seja aqui, seja futuramente. Evidentemente, a potencialidade emocional, cognitiva, na nossa nova geração, ela vai ter uma biologia, né, se podemos usar essa palavra, completamente diferente da que nós temos hoje. Então não haverá uma estrutura emocional, sentimentos, desejos, neurotransmissores, pele e toda essa questão submetida à pressão, temperatura, audição, visão. Não é mais essa estrutura. Nosso corpo será energético, crístico, espiritual, de uma outra natureza. Então, lâmpada tem todos esses significados no nosso texto. Ok? Então, eu sei que esses temas todos nós vamos ter em breve, né, estudos que vão tratar mais especificamente acerca disto. Então, vendo aqui, por exemplo, a continuidade do texto, a lâmpada, lugar para se guardar o óleo, né? Então é o ser humano. Quem é o noivo? É o Senhor Jesus. Então, aqui nós já temos, olha, as funções da parábola inicial, né? O reino dos céus, todo o processo para gerar filhos de Deus, semelhante a 10 virgens, ou seja, 10, o número do homem que chega à formação de filho. Virgem, está falando a respeito da igreja, não para gente de fora, que toma as suas lâmpadas, então é o corpo que vai viver, seja no tempo, seja fora do tempo, e saíram ao encontro do noivo, ou seja, elas estão com a expectativa, todas as 10, de encontrarem o noivo. Mas aí vai ter um problema nessa nossa parábola. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui. Está acompanhando a parábola? Está raciocinando igualmente? Então vamos continuar com a nossa parábola e vamos ver aqui, ó. 10. Número do ser humano formado à imagem e semelhança de Deus, lâmpadas, o noivo é o Senhor Jesus. Agora nós entramos numa parte trágica da nossa, começa a haver um problema sério, né? Por quê? Dessas 10, 5 eram virgens prudentes e 5 eram virgens insensatas, ou seja, faltou a elas
consciência devida, senso devido, atenção devida. E aqui acontece algo muito triste, que é uma parte das pessoas que aceitaram a Cristo, receberam Jesus, estiveram na igreja, mas infelizmente vão permanecer numa condição do homem natural. Olha, então, o número 10 é o número do homem formado à imagem e semelhança de Deus. Já quando a parábola fala que há 5 e 5, a parábola volta no tempo, porque 5 é o número do homem animal, ele bem no início do seu potencial. Por quê? Explicando um pouquinho a numerologia, né? Então, se você for ver, o número 0 representa a divindade eterna e manifesta. O número 1, 2 e 3 é a manifestação da divindade em Elohim, ou seja, em potências criadoras e manifestadoras de tudo, né? A Escritura usa o princípio de 3 e o princípio de 7, quando fala de 7 Espíritos de Deus, ou quando fala no poder, na sabedoria e na ação, que é o verbo. Então, 3 é o número da divindade realizando o seu propósito. Ora, se 3 é o número do Criador, manifesto, né, e 0, o Criador imanifesto, então o número 4, qual é a maior obra do Criador? É a criação. Então o número 4 é o número da criação. E ora, qual a maior obra da criação? Qual o maior objetivo da criação? É o ser humano. Eu sei que a ciência nos últimos anos contestou muito isso, né? Diz que nós não valemos nada, que a Terra não significa nada, mas isto ainda será revisto, porque o homem, o fenômeno da consciência humana, a ciência está procurando uma bactéria no universo e não acha. Então, o ser humano é a culminância. Então, se 4 é a criação, 5 é o número do homem natural, porque o animal, por exemplo, está no 4 da criação. O mineral, o vegetal e o animal estão no 4. O homem tem um potencial a mais, que é a 4ª faculdade, a faculdade essencial. O número do homem natural é 5. Quando o homem desperta para a espiritualidade, o homem que se converte, que se inicia espiritualmente, o iniciado, é o número 6. É o número do iniciado espiritual, aquele que tem interesse pelas coisas espirituais. Muita gente fica no 5, quase como um animal, né? Ou seja, qual que é o interesse dessas pessoas? O interesse é comida, bebida, reprodução, né? E acabou, a vida é só para isso, e morrer e pronto, né? Então isso é o que o animal faz, né? Se você der para o animal espaço, né, alimento e capacidade dele se reproduzir, está ótimo, ele não almeja mais nada do que isso. Mas o homem número 6, ele não entende que é o infinito, que é o eterno, que é um propósito para a vida. Então 6 é o número do homem que se converte. E 7 é o número do homem, o profeta, ou seja, aquele que alcança o maior grau no nível da humanidade. Então João Batista, por exemplo, João o imersor, alcançou o número 7, Elias, Isaías, né? E você também pode alcançar, você é um profeta. O número 8 é o número do Messias, porque ele nasce no equilíbrio do 4 da natureza abissal com o 4 da natureza celestial. Lembrem-se que o universo é formado por esses dois 4, né? 4 e 4, 4 e 4, né? 4 do temporal e 4 do atemporal, forma celestialidade e abissalidade. Então dá o 8, né? Você vai ver esse número, por exemplo, o homem era circundado no 8º dia, a criança, né? O Davi era o 8º filho, e você vai ver esse número 8 aparecendo várias vezes. Depois o número 9 é o número da perfeição crística ou anticrística, que é o máximo, onde Jesus chegou na cruz e disse, está aperfeiçoado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali ele estava entregando o 9. E ele, quando é transcendido, Deus o leva ao 10, que é o número do homem gerado à imagem e à semelhança do Criador. Ok? Então, voltando aqui para o nosso texto, você vai ver o número 5, a parábola se divide em 5 e 5, novamente. Então, mesmo entre as virgens, há diferença de potencial, né? 5 delas vão ser sábias,
ou seja, saem do natural e alcançam o espiritual, e 5 delas, mesmo na igreja, né, não realizam isso, não têm devido interesse por isso. Aí a parábola diz assim: ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. E aí eu pergunto para você, por que é que elas não quiseram levar o azeite? Quais são as explicações? O que você pensa? Por que uma virgem com uma lâmpada acharia que só um pouquinho de azeite resolveria? Aí eu pergunto para você, né? Evidentemente, nós vivemos na graça de Deus. O azeite aqui é dado gratuitamente. O problema não é a compra do azeite, não é esse o problema. Quando é falado da compra, já não dá mais para comprar. A questão é que elas não se incomodaram com o azeite. Né? Infelizmente, nesses anos de evangelho, né, eu percebo muitas pessoas que até frequentam, gostam dos estudos, né, mas assim, a pessoa tem uma vida onde ela sente alegria. Eu não estou falando por obrigação, mas, por exemplo, a oração, a leitura das Escrituras, né, a busca da misericórdia, de você se compadecer pelo teu próximo e levar a palavra a ele, você conhecer mais as Escrituras para poder dar testemunho dela, fazer algo pelo trabalho do Senhor Jesus, pelo Evangelho, né? Então, o jejum, a consagração, a busca de mais intimidade. Muita gente acha que isso não precisa, que não tem nada a ver, que não é necessário, né? Então eu pergunto, será que essas 5 virgens se enquadram dentro desse espectro? Eu não estou falando aqui para você fazer esforço religioso, mas assim, se naturalmente você não sente interesse, não sente vontade, não sente desejo, não na tua agenda, né? Eu tenho falado muito que a nossa agenda é o ponto crucial da nossa vida. Você dedica o teu tempo a quê? É só você olhar lá, marca o que você faz em uma semana. Marca minuto a minuto. O que você faz por grupo de interesse teu? Você vai ver como é que você está ocupando, né? O Antigo Testamento, por exemplo, compulsoriamente determinava um dia para que a pessoa pudesse dedicar à vida espiritual. Hoje em dia, nós não temos mais um dia. Pela consciência, integralmente a nossa vida está conectada. Os nossos 7 dias são Shabbat Shalom, né? São dias de paz. Nosso Shabbat Shalom não é mais no Shabbat, no sábado. Nosso Shabbat Shalom é todos os dias. Nós procuramos estar conectados. Então, eu não sei quais as explicações que você dá para essas virgens, mas o que nós percebemos aí é que acontece esse problema, né? As virgens, olha aqui, as insensatas tomando as lâmpadas não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Ou seja, procuraram ganhar o máximo possível, né? Por quê? Porque é de graça. É o ponto principal da nossa vida. E tardando o noivo, dormiram todas, cochilaram todas e dormiram. Aí eu pergunto para você, o que é esse dormiram na parábola? Ou seja, todas as virgens dormem, olha lá. Aqui está a morte da igreja. Ou seja, vocês percebem que nenhuma noiva fica acordada para receber o noivo, né? Muita gente fala do arrebatamento, que as pessoas vão estar acordadas quando vão ser arrebatadas, né? E você percebe nessa parábola, olha, preste bem atenção. Aqui não fala que uma parte das virgens foram dormir e as outras estavam acordadas. Todas dormiram. Então o que significa? A morte de todos os discípulos de Jesus lá na época do anticristo e os outros que já estão todos mortos pelo tempo. Né? Então, tardando o noivo, novamente a ideia de que o noivo tarda, né? Muita gente vai desanimar da fé em Cristo porque vai falar, isso daí é papo furado, isso daí é conversa religiosa e não vai acontecer nada disso daí. Né? Então aqui está dando
os elementos que nós trabalhamos, reforçando os elementos, né? Tardar o noivo, Jesus não vem no universo, mas só depois da descriação. Então isso é que é tardar o noivo, ele não vem aqui, ele só vem depois que o universo é descriado, né? E aqui no 6 é interessante, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao encontro. E aí eu pergunto para você, qual é o símbolo da meia-noite? Então, a meia-noite aqui está representando uma mudança de ciclo do universo. O universo material é extinto e agora uma nova realidade espiritual se faz presente no lagar, né? Quando este grito é dado, é para despertar as noivas do sono. Então aqui é para trazer os mortos todos à vida. Aqui está o dia da ressurreição dos mortos, que a Bíblia fala, que nós não chamamos de ré para trás, né? Porque nós não vamos voltar a ter o corpo de carbono que nós teremos um corpo novo, energético, crístico, espiritual, de uma nova qualidade, né? Então aqui está representado nesta meia-noite. Aí nós vamos ver no 7 que as virgens todas despertam. Lá então todas aquelas virgens se levantaram. O que representa isso? O dia da nova geração dos homens. E prepararam as suas lâmpadas. Olha, aqui diz que prepararam as lâmpadas para acendê-la, né? Mas o óleo e tudo elas não conquistaram nessa hora. Elas já tinham pego o óleo. Elas prepararam porque o óleo estava na vasilha, então as virgens sábias que tinham óleo nas vasilhas colocaram nas suas lâmpadas para acender a lâmpada. Então, isso representa a qualidade crística, né? E isso foi feito quando? Durante a vida na terra, não é depois, né? E as insensatas, vendo isso, né, viram que o óleo que elas tinham tinha acabado, não tinha mais. Aí elas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha que figura impressionante, incrível, né? E dramático aqui, né? Dramático, porque elas agora sentem que não se prepararam, não tomaram as providências devidas, não chegou a hora e está faltando o azeite. Então vê que é um momento dramático desta parábola, né? E aí o que as prudentes falam, né? Dizendo, olha, as prudentes responderam não, pois de certo não chegaria nem para nós nem para vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Então a parábola agora usa o exemplo material, dizendo de uma possibilidade de compra, né? Mas não há mais possibilidade de compra. Porque o tempo de comprar foi aqui no universo, na vida biológica humana. Na vida espiritual não é mais possível, né? Então elas falam, nós não podemos dar do nosso azeite. Por quê? Porque a qualidade crística não se doa. Naquele ponto da história não há como mais transferir a qualidade crística, né? Então agora é o tempo do Senhor Jesus transferir a qualidade crística para nós, através de quê? Da nossa dedicação, da nossa abertura, né? Como nós dissemos, é pura graça, não há obras que adquiram a graça de Deus, mas é como o sol é gratuito. Agora, se você não sai, não se expõe ao sol, sua pele fica branca. Você não precisa pagar nada, você só precisa sair e se expor ao sol. Mas a decisão de sair não é imposta por Deus. Ele não impõe a graça dele, ele oferece a graça dele. Ela pode ser aceita ou pode não ser aceita. Então aqui a gente repete, depois da morte não é possível nada ser feito. Então não há possibilidade de que alguma coisa seja providenciada no pós-morte. Então não adianta você acender vela de 4 quilômetros, não adianta mandar rezar a missa até o final da descriação aqui do tempo, isso não funciona. Isso é tudo religiosidade, não há nenhum sentido nas escrituras a respeito disso.
Isso são tradições de cultuações de mortos. Deixa eu falar algo para você aqui, super importante. No texto de apresentação, quando nós falamos da consciência hebraica, tem alguns pontos que nós descrevemos como únicos de Israel desde a origem da consciência hebraica, né? Que é a visão de Deus, por exemplo, que é monista, de um ser infinito, que dele se emana tudo. Isso é uma visão bíblica. Agora, o judaísmo e o cristianismo viraram monoteístas, mas isto foi influência de fora, falta de compreensão. Um outro ponto fundamental é a condição dos mortos. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as culturas humanas que eu já ouvi falar e que vi estudos e antropólogos falando, têm relação com mortos. É universal isso. Cultivos com os mortos, relação com os mortos, invocação de mortos, etc. Qual que é a única cultura em que isso nunca ocorreu dentro da essência da cultura, não na mistura com influências de outros povos? Os judeus sempre foram supersticiosos e fizeram um monte de coisas fora do que as escrituras preconizam. Agora, o que realmente sempre foi ponto fundamental da consciência hebraica? Não há relação com mortos. Você nunca viu, por exemplo, morreu Abraão, você não viu Moisés pedindo para Abraão interceder para Deus fazer alguma coisa. Morreu Moisés, você não viu nenhum profeta pedir para Moisés fazer alguma coisa. Você não viu Jesus pedindo para algum morto fazer alguma coisa, nem algum apóstolo fazendo isso. Isto não há na consciência hebraica. Agora, concílios cristãos, depois da influência greco-romana, criaram um tipo de invocação de espíritos, de conversa com espíritos, chancelado pelos líderes da igreja. Então, olha, esse espírito aqui nós autorizamos você a invocar esse espírito para te ajudar em alguma causa que você precisa. Isto não tem nenhuma referência de Gênesis a Apocalipse. Não tem. Então, ponto fundamental compreendermos isto, né? Então, voltando aqui para o nosso texto, depois da morte não é possível nada ser feito. Olha, perfeitamente em harmonia com a consciência hebraica. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ora, as bodas é a grande celebração do homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Esta porta representa a dimensão. Por que você coloca uma porta em uma casa? Ela separa um ambiente de outro. Então aqui a porta está separando o tempo do atemporal. Quando essa porta fechou, na verdade, é importante você olhar para a parábola e raciocinar com ela. Esta porta não se fechou nesse momento, fechou na morte das pessoas lá atrás. Por quê? A porta é o próprio óleo, né? O que é que coloca essas pessoas no atemporal? É o espírito de Yeshua HaMashiach. É o óleo, é o espírito de Jesus em nós. Nós só somos gerados à imagem e semelhança de Deus por causa da graça de Deus que é em Cristo Jesus. Então, o óleo que a nossa lâmpada recebe é o espírito de um hebreu que viveu aqui no Oriente Médio. É o espírito dele que nós recebemos. E ele não é morto, ele é vivo. ele é o único que realmente foi gerado novo. Então, nós podemos receber do espírito dele. Esse é o espírito da graça. Então, essa porta ela é fechada, não é lá na frente. Essa porta é fechada quando você morre. Ou é fechada para o tempo, ou é fechada para o atemporal. Ou aberta para o atemporal, ou fechada para o tempo. Você percebeu? Este é o ponto central aqui desta parábola. Então é importante você entender as adaptações, porque assim, nenhuma parábola é perfeita, né? As parábolas elas não são cópias exatas da realidade, elas são comparações. Então tem hora que o texto aponta para o símbolo
tem hora que ele volta para o simbolizado, tem hora que ele está no simbolizado, tem hora que ele volta para o símbolo. Então, esse jogo é importantíssimo de ser compreendido na análise das parábolas, né? Então, tendo ido elas comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. O que é preparados? Cheios da graça de Deus em Cristo Jesus, no seu Espírito Santo. Então, isso é o símbolo da parábola, né? Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, abre-nos a porta. Ó, a porta é a divisão entre o tempo e o atemporal, entre a qualidade crística e anticrística, né? Aí o que o noivo faz, né? Ele responde de lá de dentro. Uma frase muito triste, né? Por quê? Porque essas 5 virgens, elas eram virgens, eram da igreja, eram pessoas que conheciam Jesus. Então aqui acontece uma coisa importante, né? Uma coisa é você conhecer Jesus, outra coisa é Jesus te conhecer, né? Então, você pode conhecer o Barack Obama, muita gente conhece aí o ex-presidente norte-americano, né, o Donald Trump. Agora, outra coisa é você ser conhecido pelo presidente, né? Você ser conhecido por um artista, por uma autoridade, enfim, você coloca aí quem você quiser. É isso. Então a questão é, eu conheço Jesus, agora Jesus me conhece, né? Esse é o ponto fundamental, né? Então ele responde: em verdade vos digo, não vos conheço, né? Conhecer aqui é o símbolo da imersão no Espírito, né? Ser batizado, ser mergulhado no Espírito Santo de Jesus. Agora, o batismo não é uma segunda experiência, né? Significa que você aceitou Cristo, recebeu Cristo, agora você vai crescer na graça, você vai ser totalmente imergido. Isso acontece no decorrer do teu crescimento espiritual. E aí o que Jesus faz agora? Alerta, né? Ó, vigiai. Então agora nós voltamos para o tempo, as virgens estão vivas, agora dá para adquirir o azeite, é de graça o azeite, não precisa pagar. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora, porque é assim como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. Ó, então ele vai nos alertar e vai iniciar uma nova parábola, só que nós já estamos com 50 minutos. Então, você vai ter aí a missão de pegar esta parábola e fazer o que eu fiz aí com o texto, né? Digita os símbolos e acha os simbolizados para a nossa próxima quarta-feira. Aí nós vamos continuar esse texto maravilhoso de Mateus em que nós estamos. Alguma pergunta, alguma questão? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Maravilha. Então já estamos com 51 minutos. Eu gostaria de pedir a você que observasse o nosso canal do YouTube, escrevesse ali o alerta, fizesse algum comentário no vídeo, isso sempre ajuda a divulgar. Deixe o seu like, compartilhe com alguém, participe também no Facebook, Instagram, veja aí na descrição do link, né? A gente cita várias coisas na descrição de cada vídeo e entre no canal do Telegram. Nós agradecemos aí profundamente a você que está aqui conosco, né? A gente está muito contente em poder transmitir o conhecimento. Consciência Hebraica tem se esforçado para isso. Então fiquem em Deus, que o Espírito de Ave Elohim Adonai em Yeshua HaMashiach possa te dar vida, paz e realização.